Vamos lá, gente. Vamos Muito falar sobre bom. o queijo parmesão. Vamos falar sobre o queijo parmesão, né? É igual Queijo, cachaça? Quanto mais velho, melhor. quanto mais velho, melhor. É que ele tem um limite, né? Mas quanto mais velho, melhor. Mais gostoso fica, né? Mais gostoso ele fica. Com certeza, bastante agradável, né? É um queijo maturado, né? E ao longo do tempo, com o passar do processo de maturação, vai se intensificando e produzindo sabores indiscutivelmente maravilhosos para o queijo parmesão. É isso aí. Então, pessoal, quem trabalha com queijo parmesão aí, já pode colocar a dúvida que tiver aí, que a gente vai ajudar vocês aqui Isso aí, agora. Laticínios Mochurá, Espírito Santo. Ó, mochoara. Espírito Santo, é Espírito Mochuara. Santo. Mochoara. Muito bom, Gilberto. Muito bom. Produz parmesão? Fala aí Põe para pra nós gente, aí. põe o volume de leite também que trabalha. É. Interessante, pessoal. Vai colocando aí pra gente aí quem produz parmesão aí, quanto que produz desse queijo, né? Coloca aí pra gente aí. Entrou o Molinari, que eu achei que era milionário, cara. Mas deve ser, viu? Mas deve ser. Pela foto aqui parece que é. É milionário. Com certeza. Ué, vamos lá então, vamos começar? É o Vamos lá, seguinte, vamos lá. a primeira pergunta que é uma grande dúvida do pessoal. Pode ou não ser registrado queijo parmesão hoje no Ministério da Agricultura e nos órgãos especiais estadual? E eu queria que você explicasse um pouquinho aí Esse todo esse imbróglio, né? trâmite que aconteceu aí. Na verdade, isso virou um imbróglio, né? Porque em 2020, né, a gente teve uma portaria editada pelo Ministério da Agricultura, portaria número 1, de 8 de julho de 2020. O que ela dizia? Ela dizia que as empresas que detêm hoje o processo de fabricação de queijo parmesão, naquele momento, né, o processo de fabricação de queijo parmesão registrado, deveriam de fazer um cadastro, né, junto ao órgão, né, o Ministério da Agricultura, independente se era registrado no CIF, no IMA, no estadual, no municipal, deveria de fazer esse cadastro para que essas empresas continuassem a ter essa autorização para a produção desse queijo. Por que disso? Naquele período, o Brasil estava fazendo um acordo com a União Europeia. Só que a União Europeia fez algumas exigências, e dentre as exigências seria a proteção, né, de alguns produtos deles. E entre os produtos que eles solicitaram essa proteção, estava o queijo parmesão. Assim como outros produtos também de origem lá europeia, né? O parmesão tem uma origem italiana. Então a União Europeia fez essa exigência. E o Brasil, né, ali próximo de assinar esse acordo, que seria muito interessante, né, segundo a visão dos governantes, seria muito interessante para o Brasil, editou essa portaria, fez com que as empresas fizessem esse cadastro. Várias empresas fizeram esse cadastro, né? Depois saiu uma lista das empresas que, teoricamente, estariam autorizadas a produzir queijo parmesão no Brasil, né? Porque elas teriam feito essa solicitação antes da portaria. Só que o que acontece? Esse acordo, ele nunca foi assinado, né? Então ficou em aberto. O Ministério da Agricultura não se declarou, não pronunciou depois disso. Fez uma lista das empresas que já detinham o registro do queijo parmesão aqui no Brasil, e depois disso, teoricamente, não poderia mais, né, fazer nenhum tipo de registro de queijo parmesão. Só que na prática, a gente não está observando isso, né, Wilson? A gente vê aí que o pessoal continua fazendo, solicitando e tendo registros, né, de queijo parmesão. Ou seja, né, uma portaria que era para realmente entrar em vigor e que começou, mas não deu em nada. Até agora, né, gente? Vamos ser bem honestos. Isso pode acontecer, pode amanhã, acabou, não pode mais conceder nenhum tipo de registro de queijo parmesão, né? Mas até o momento, ainda o acordo não foi assinado. Então está aí aberto, né? O pessoal que ainda pretende fazer o queijo parmesão, registrar como queijo parmesão, deve sim procurar, né, fazer esse registro o mais breve possível, porque pode acontecer desse acordo entre o Brasil e a União Europeia sair do papel, né, e realmente a gente ter essa finalização dos registros de queijo parmesão. Então é importante aí o pessoal, por enquanto,
ficar atento, quem tem pretensão já solicitar, porque pode acontecer, né? Mas até hoje não tem nada certo. Ô, Éder, inclusive, sim, liberou para registrar. Nós estamos conseguindo mandar o processo e fazer o registro, só que está sendo informado, o último que a gente mandou aqui, está sendo informado que pode ocorrer desse registro do parmesão ser cassado. Queria dar boa noite para o nosso amigo aqui, o Tequini. Tequini, ó, pessoal, muito bom. segue o canal do Tequini lá, que o homem muito é bom legal. na cozinha, viu? É bom. As dicas muito legal. E aí, cara, a gente está conseguindo, mas está vindo essa ressalva, entendeu? Sim. Primeiro se falou que de 2017 para cá não ia conseguir registrar, inclusive teve um laticínio que a gente registrou que o CIF chegou a mandar uma notificação para alterar o registro de parmesão para os outros queijos similares, que no caso é o tropical e o montanhês. Sim. E agora, eu acredito que ele vai conseguir voltar a trabalhar normalmente aí com o queijo parmesão. Na minha opinião, isso eu acho que não vai para frente. É o que eu estou falando, é um imbróglio, porque são tratados internacionais que querem fazer ali, né, um acordo, mas não desenrola, não vai para frente, e aí o pessoal fica sem saber o que fazer. Né? O próprio pessoal do Ministério da Agricultura, eu questionei, né, o pessoal do Ministério da Agricultura, não tem resposta até hoje. Não tem resposta. Eles não têm essa resposta, porque na verdade essa resposta só poderia acontecer se o acordo fosse assinado. E realmente eu acredito que seria obrigatório, né, não ter mais nenhum tipo de registro. Mas como não foi assinado o acordo, e pelo que a gente vem observando, esse acordo não vai ser assinado, não vai. Então vai continuar aí, vida longa para o queijo parmesão aqui no Brasil. É isso aí. Ô, Éder, agora eu já até comecei a falar um pouco, mas eu queria... Pessoal, quem tiver alguma dúvida com relação a isso que a gente falou aqui agora, isso é uma questão muito importante, tá? Muito. Essa questão do registro do queijo parmesão. A gente tem aqui na empresa, direto, o pessoal liga questionando isso, então aproveita. Se tiver alguma dúvida, a gente esclarecer aqui agora. E sobre qualquer outro tipo de assunto relacionado ao queijo também. Aí eu queria aproveitar que o gancho que a gente falou, eu até citei os outros queijos. Eu queria que você passasse para a gente qual é a diferença entre o queijo parmesão, o queijo tropical e o queijo montanhês. Bom, vamos lá. Na verdade, quando a União Europeia, né, nesse imbróglio todo, solicitou essa proteção ali para o nome queijo parmesão, né, de certa forma, a gente até entende, porque aqui no Brasil, o queijo parmesão ele foi adaptado. Né, foi adaptado às nossas condições, aos nossos processos de fabricação, que são variados. Aí, se a gente perguntar para o pessoal como faz parmesão aqui, eu te garanto que surge no mínimo umas 5 ou 6 processos diferentes de fabricação. Então, o que acontece? Esse queijo, ele é um queijo que, para a gente respeitar as características dele, a gente tem algumas etapas do processo de fabricação que não podem ser puladas. Né? E uma das etapas mais importantes e mais complexa é a maturação do queijo. Né? Aí que entra a diferenciação entre os queijos similares que a gente tem hoje, que a gente pode produzir aqui no Brasil. Né? A gente entra, por exemplo, com o queijo tropical ou do norte, né? Que é um queijo com características muito parecidas, porém sem processo de maturação. Um queijo não maturado. Né? Inclusive, você consegue cadastrar ele no PGA, né? o sistema de rotulagem do Ministério da Agricultura, como queijo maturado e como queijo não maturado. Né? Só que ele não tem exigência de maturação longa. A maturação do parmesão, a exigência são 6 meses. Então é o mínimo que o queijo deve permanecer no processo de maturação para depois ser comercializado. Ao passo que o tropical, o queijo do norte, ou o queijo montanhês não tem essa exigência. O queijo montanhês tem uma exigência bem menor, né, de maturação. Então, essa é a diferença básica entre esses 3 tipos de queijos, que são um pouco similares no processo de fabricação. O processo de maturação, que é a etapa mais crítica, né, dentre o processo deles, é o que diferencia mais. Né? Tropical, sem maturação, parmesão, maturação mínima de 6 meses, e o queijo montanhês, se eu não me engano, está 3 meses, não é isso?
Isso 3 mesmo. meses de processo de maturação. Então, essa é a diferença básica entre esses queijos, que são os queijos ali similares, né? A gente pode dizer que são bem parecidos no processo de fabricação, né? No caso do tropical, a única exigência que a gente tem é uma secagem de no mínimo 10 dias. Uhum. Isso. É. Agora, uma outra questão, Maturação mesmo não tem. não tem. Uma outra questão que eu ia te perguntar é o seguinte: o tropical, que não vem no tema agora, mas é muito questionado, ele pode ser comercializado para o consumidor final ou só é entre indústrias? Aí está outro grande problema com o queijo tropical, né? É muito claro o RTQ do queijo, né? Ele fala que é um queijo de uso industrial, né? Não é um queijo que você pode comercializar com a padaria, com a distribuidora, né? É um queijo que você tem que comercializar para uma indústria que vai processá-lo para algum tipo de outro produto, né? Mas não é consumidor direto, né? Não é um queijo para esse tipo de trabalho. E aí que a gente encontra alguns problemas, né? É diferente, por exemplo, do montanhês, que pode ser feito comercialização direta para o consumidor, né? Mas o tropical não. Isso é importante a gente frisar aqui, porque tem muita gente que pensa assim, então vou colocar o nome do meu queijo aqui de queijo tropical, faço o registro dele e pronto, acabou, né? Posso comercializar aqui localmente na padaria e tudo, né? Não, na verdade não pode, né? O queijo tropical realmente é um queijo de uso industrial. Inclusive, essa descrição, uso industrial, tem que vir no rótulo do produto, né? No painel principal. É Importantíssimo. isso aí. Pessoal, eu estou falando aqui sobre a live sobre queijo parmesão, mas não podemos deixar de linkar esses dois queijos, são praticamente o mesmo produto. Sim. E assim, eu tenho muito questionamento sobre assim, geralmente o pessoal fala assim, eu quero vender meu queijo parmesão em São Paulo, no Rio de Janeiro, tem uma procura muito grande, só que o pessoal não quer meu queijo, não quer que eu mature o queijo 6 meses, eles querem o queijo fresco, o queijo lá de 10 dias, 20 dias de secagem e tal, é esse tipo de queijo que eles querem. Sim. Pessoal, tem que ficar bem claro que é o seguinte, o processo de maturação é um processo o queijo ainda está no seu processo de fabricação. Se o queijo parmesão não for maturado por 6 meses, automaticamente ele não é um queijo parmesão. Ele é um tropical ou um montanhês, dependendo do tempo, mas ele não é parmesão. É a característica do produto. Então, não adianta querer vender parmesão sem a maturação, porque o queijo não é o que realmente está falando. É como se você estivesse fazendo uma fraude de embalagem, colocando assim. Você está colocando em uma embalagem um produto que não é aquilo. Sim, então você sim. está lesando o consumidor de certa forma. Então isso é indiscutível. Eu estou falando isso porque eu já tive esse tipo de questionamento aqui. Mas eu sou fabricante de parmesão, quero vender meu queijo do jeito que eu quiser e tal. Não, você tem que respeitar o processo de fabricação daquele produto. E no caso Aí, específico do queijo parmesão, tem o RTQ, que é muito claro com relação a isso. É uma lei, tem que ser cumprida. Aí vem o Rancho, aqui está perguntando uma questão que eu já ia até te fazer. E eu queria que você falasse para os 3 queijos também. Esse queijo ele pode ser fabricado com leite cru? O que acontece? O queijo parmesão, no RTQ tem uma descrição bem clara de que pode ser feito com leite cru, né? No queijo tropical, não, né? E nem no montanhês. O montanhês, para te falar a verdade, ele não tem nem no RTQ específico, né? Então fica vago, mas quando o queijo não tem um RTQ específico, a gente vai pela similaridade, né? O que acontece com o parmesão? Ele poderia ser feito com leite cru, né? Desde que respeitada todas essas etapas do processo de fabricação. E por que isso é permitido? Justamente porque o processo de maturação é muito longo, né? Dentro desse processo de maturação, a gente tem alterações ali importantes no produto que vão acabar por proteger esse produto de alguns tipos de contaminação. Por isso é permitido fazer com leite cru. Mas vou ser bem honesto com vocês, não façam, né? Parmesão, o ideal é leite pasteurizado. Queijo tropical, leite pasteurizado. Queijo montanhês, leite pasteurizado. Por que a gente fala isso? A segurança para você trabalhar é muito maior. Funciona fazer com leite cru? Funciona, né? Isso aí é indiscutível, né? Você consegue fazer o parmesão com leite cru, né?
Só que aqui no Brasil a gente tem algumas situações um pouco diferentes, né? O pessoal acha que fazer com leite cru é um leite de qualquer jeito, e não é, né? Por que tem essa autorização de fazer com leite cru? Porque trouxe essa tecnologia de produção do parmesão muito similar ao produzido na Europa, principalmente na Itália. E lá o leite é cru. O queijo parmesão, queijo grana, parmegiano, reggiano, é tudo feito com leite cru. Só que a característica do leite lá é muito diferente, né? Se a gente for colocar aqui para vocês aqui a contagem bacteriana total do leite na Europa, nem se compara à média da contagem bacteriana que a gente tem aqui no Brasil. Só aí já está a diferença suficiente para você não fazer com leite cru, fazer com leite pasteurizado. Porque a contagem bacteriana lá é abaixo de 100 mil, média, né? Aqui a gente encontra fábricas aí trabalhando com contagem acima de 1 milhão. Está fora do padrão, está fora. A legislação interna nossa diz ali que a contagem bacteriana ali no produtor é no máximo de 300 mil. Né? E um leite pré-processamento de no máximo 900. Mas a gente vê muita fábrica aí trabalhando muito acima disso, né? Por diversos problemas, né? E tem diversos o fator climático também, que interfere bastante, né? Sim, sim, sem dúvida, sem dúvida. Éder, aproveitando aqui, terminando o questionamento do rancho, a pasteurização rápida ou lenta tem problema com uma ou outra? Não. Desde que feita de maneira adequada, tanto a rápida quanto a lenta tem o mesmo resultado prático, né? Que é a redução do número ali de bactérias, né, patogênicas a nível aceitável, né? E quando a gente fala redução, gente, é porque não tem pasteurização que vai esterilizar o leite, né? Seja rápida, lenta, ultrapasteurização, a gente não tem esterilização do leite, né? A gente elimina principalmente as bactérias patogênicas, que são aquelas que vão causar alterações indesejáveis no produto. E quando a gente fala indesejável, porque a gente tem as bactérias que a gente adiciona para produzir, né, alterações desejáveis, né? No caso, é o nosso fermento. A gente adiciona justamente para ter alterações desejáveis ali no produto, desenvolvendo sabor, a textura do produto, aroma, né? Então essas são as desejáveis. O Adelso está perguntando aqui sobre o registro do parmesão. O Adelso, a gente comentou sobre esse registro, foi o primeiro comentário, né, sobre esse registro de parmesão, está no início da live. Te convido aí a assistir a live assim que a gente terminar aqui. O Éder vai salvar. E foi o primeiro questionamento que eu fiz para ele, foi sobre esse registro do queijo parmesão, um acordo entre a União Europeia, né, e o Mercosul. Então eu te convido aí, no início da live está bem claro, lá passa explicadinho aí sobre esse tema. O Éder, um outro questionamento que tem muito aqui. O queijo parmesão, ele pode, o processo de maturação pode ser realizado por outro estabelecimento que não seja o estabelecimento fabricante? Só pergunta danada hoje. É só para lascar. O que acontece? A legislação, né, no próprio RISPOA, tem um artigo que trata especificamente disso. E diz que sim, que ele pode finalizar, uma empresa pode iniciar o processo de maturação de um queijo e enviar esse queijo em processo de maturação para maturação num outro estabelecimento, né? Só que aí cabe diversas, né, ressalvas. Não é simplesmente fazer assim, eu faço um queijo aqui, mando para o outro ali e está pronto, acabou. Não, né? Esse queijo tem que ser acompanhado de um registro de maturação dele, que dia que iniciou a maturação, qual que é o prazo para finalização dessa maturação, né? Isso tudo tem que estar registrado e vai ficar arquivado no estabelecimento que vai receber o produto. E esse estabelecimento, ele vai fazer o registro que recebeu o produto para finalizar a maturação. Então ele vai usar ali, a maturação do queijo que eu recebi já tem 40 dias de maturação. Ele sabe que ele vai assumir aquele restante do processo de maturação, aqueles outros 120, 160 dias, né? Não, 140 dias, né? Então, é importante essa situação. Não é simplesmente produzir o queijo e mandar para lá, não, né? O queijo tem que ir embalado, isso é outro detalhe importante, tem que estar embalado, não pode sair sem a embalagem. Só que essa embalagem ela é intermediária, ela vai chegar lá, o pessoal pode tirar ela e colocar o queijo para maturar.
né? Mas tem que ter lá o prazo de início de maturação e o prazo para finalização da maturação, né? O Isso é Reginaldo acabou importante. de perguntar aqui, qual seria a descrição desse queijo para maturação em outro estabelecimento? Como é o processo? Aí que vem, né? O próprio Ministério tem muita dúvida sobre isso, né? A última indicação que a gente teve era que era uma massa para elaborar queijo. Então ele não sai como queijo, ele sai como massa para elaborar queijo, né? Na verdade, você pode até colocar a expressão parmesão, né? Até um cliente nosso fez esse registro como massa para elaborar queijo parmesão. E quando ele vende esse produto, essa massa. Então, essa é a classificação até agora que a gente viu que a legislação, que os fiscais aceitam. Então, assim, não sai como queijo parmesão pronto, acabado para venda, né? Sai como um queijo, uma massa para elaborar queijo parmesão. E esse processo, ele está perguntando aí como que é esse processo tem que ser registrado, né, no Ministério da Agricultura da mesma forma, né, ou no órgão de inspeção estadual, né, ou municipal, mas é fazer um registro de queijo normalmente, né? A venda é que você vai fazer como um queijo, como massa, né, não como queijo acabado. Maíra Fernandes, a indicação do queijo parmesão, a fosfoliprotease, lisozima, o que você orienta com relação à utilização desse processo, desse produto, desculpa. O que acontece? Desses produtos que você citou, todos têm autorização para uso, né? Isso é importante a gente frisar. Porque tem muito ingrediente que o pessoal fala assim, isso aqui pode usar, isso aqui é bom para o queijo, tal, mas não tem autorização de uso para o produto, né? Desses que você citou, tanto lipase, protease, lisozima, são produtos que podem ser utilizados. Perfeito, já iniciou muito bem. A indicação, ela está muito relacionada à concentração desses produtos e a limitação que a legislação tem para cada um deles. Então, assim, eu posso usar lisozima? Posso. Para que serve a lisozima? A lisozima, ela é uma enzima que serve justamente para a gente evitar um problema que é dos mais críticos no parmesão, estufamento tardio, né? Então, ela vai nos auxiliar ali a evitar esse tipo de problema no futuro ali com o queijo. Ela pode ser usada, mas ela tem limite, né? A gente pode até consultar depois aqui o RTQ, não me lembro o limite, né, que pode ser utilizado, mas tem limite. E toda vez que a gente fizer o uso desse tipo de aditivo, ele tem que ir na lista de ingredientes, né? Porque às vezes o pessoal pensa assim, não, mas isso aqui eu vou colocar e vai sumir, não tem problema. Tem problema. Tem que estar lá registrado lá na lista de ingredientes lá do rótulo do produto, né? Então, podem ser utilizados. A orientação é que seja de acordo com o máximo permitido pela legislação, que está no RTQ do queijo parmesão, né? Portaria 353, antiga, né? Lá de 97, mas é a portaria que até hoje a gente segue como RTQ do queijo parmesão, né? Na minha opinião, a lisozima tem um efeito muito mais benéfico do que, por exemplo, você usar nitrato de sódio, que é para a mesma situação, para a gente evitar ali estufamento tardio do queijo parmesão. Mas a lisozima tem um efeito muito mais eficiente, né? Apesar do nitrato também ter a sua eficiência, mas a lisozima com certeza é mais eficiente, né? E protease e lipase já são enzimas que a gente pode adicionar para a produção, né, de aroma, de sabor, né? Muitos não gostam de usar, outros já acham que deve usar porque dá um sabor espetacular por queijo. Só não te indico usar, porque tem pessoas que gostam de usar porque querem acelerar o processo para dar uma impressão de que o queijo é maturado, né? Então, assim, teoricamente, alguns querem usar para mascarar, né? Porque falam assim, não, meu parmesão é maturado. Olha o sabor desse que queijo com 30 dias que tem esse sabor aqui. E, na verdade, ele está tentando usar, né, as enzimas para produzir mais aroma, mais sabor para o queijo e tentar mascarar esse processo de maturação. Não indico, porque não vai te trazer resultado satisfatório, né? Aí, para usar essas duas enzimas, é com o objetivo claro de produzir esse sabor lá no final do processo de maturação. Aí você tem um queijo maravilhoso, com certeza.
Toma muito cuidado com esse tipo de produto que vai acrescentar o sabor, vamos colocar assim, vai ajudar no sabor, que você pode, dependendo da região, dependendo do tipo de leite, pode ter problema sério Sim. no produto. Então, assim, o que a gente está falando aqui, o Ego está citando, na opinião dele, o que deve ser feito, mas o que a gente orienta, se vai usar qualquer tipo de produto para alterar sabor do seu queijo, faça um pequeno teste e observe se vai atingir o resultado desejado. Não vai fazendo uma queijo mate 5.000 litros ali, que você pode ter problema. Ed, uma outra coisa é o seguinte, tem muitos estabelecimentos que a gente chega, o pessoal fala assim, eu vou deixar uns queijos aqui, parmesão aqui vou deixar um queijo aqui maturando, mas eu não vou vender o queijo maturado. Eu vou deixar aqui só para o fiscal ver que tem um queijo maturado. Eu queria que você falasse para a gente como que é feito perante o Ministério da Agricultura essa fiscalização da maturação do queijo parmesão, que é uma coisa hoje que vários laticínios estão tendo problema. Uhum. Isso é interessante mesmo, e se o pessoal não se atentar, eles mesmos vão dar um tiro no pé. Sim. Porque é muito simples de um fiscal entender, né, o que se acontece ali, se está maturando ou não o queijo. E ele tem várias ferramentas para ele enxergar essa situação, né? Primeiro, você tem que... O volume de leite que recebeu, você declarou, você vai ter ali para onde que foi, né? Já é um ponto ali que pode observar. Mas suponhamos que você conseguiu fazer ali uma distribuição que dá um jeitinho ali para enganar. Mas esse queijo, ele fica na salmoura por um período bem maior que os queijos tradicionais. É outro controle que você tem que apresentar. Esse queijo vai para a câmara de maturação, né? Então, assim, e é tudo proporcional, né? Se você entrou lá com 1.000 litros, eu tenho um rendimento ali de, sei lá, 12, né? Então, aquilo está X quilos de queijo, aquela quantidade de queijo tem que estar ali por 6 meses, né, no processo de maturação. Então, ele consegue enxergar isso. E tem um outro detalhe que é onde que o pessoal mais erra. Eles vão lá e lançam lá no PGA e esquece que esse queijo tem que ficar lá 6 meses lá maturando, né? Então, assim, é um período muito longo, né? Então, você chega lá no PGA, lá, faz o lançamento da produção e não faz esse controle de que é 6 meses, né? E faz a venda desse queijo antecipada, ou às vezes não consegue conciliar, porque assim, faz um pouquinho essa semana, na outra semana faz mais um pouquinho, na outra semana faz mais um pouquinho. Só que são lotes diferentes, né? Eu vou citar para vocês um caso que a gente teve com um cliente nosso, né? Ele fazia parmesão e queria vender, né, o parmesão com 30 dias, com 25 dias, de acordo com o mercado estava solicitando para ele. Só que o fiscal pegou esse tipo de situação, né? Como que ele pegou isso? Pelos registros, né? Principalmente com um registro muito simples, que foi o da rastreabilidade do produto acabado. Para onde que esse produto foi, né? O pessoal falhou nesse controle, eles tentaram fazer os outros controles tudo certinho, casando tudo, só que registrou que vendeu o parmesão, né? Aí o fiscal conseguiu identificar que esse parmesão não tinha sofrido o processo de maturação adequado, a empresa foi autuada, inclusive já até pagou uma multa bem alta por isso, pelo volume produzido, é uma multa altíssima, né? Não vale a pena. Quer vender como parmesão? Faça parmesão. Eu tenho um outro caso aqui que isso tá também é o seguinte, esse cliente ele estava com produção, um cliente nosso, ele teve a produção suspensa porque ele não tinha uma câmara suficiente para maturar o queijo parmesão. Então ele ficou liberado para fabricar o tropical e o monta-isso, mas ele estava suspenso para fabricar parmesão porque a câmara dele não tinha o tamanho necessário para isso, né? Você precisa de uma câmara muito grande. E aí ele vendeu esse queijo como queijo parmesão para um ralador também cifado. Então ele deu entrada, ele deu saída no PGA dele como queijo tropical, mas o laticínio que recebeu deu entrada no queijo como queijo parmesão proveniente daquele laticínio. O fiscal, os dois laticínios eram da mesma regional.
Então, simplesmente, na hora que ele cruzou essa informação, falou, ó, você está me falando que você recebeu o queijo parmesão de fulano, mas ele não pode fazer queijo parmesão. Imediatamente, ele já foi no laticínio e aplicou um molde de infração no laticínio. E não foi barato, não, coisa pesada. Ué, nós temos uma O que pergunta a gente aqui, está deixa eu falando. voltar aqui, do Reginaldo. Pode falar. Sim? Pode falar. O que eu estou falando é que essa questão da fiscalização é muito simples identificar que o queijo não sofreu esse processo de maturação. Comercialização. Voltou. Voltou. Eu estava falando que o mecanismo que os fiscais têm hoje disponível para avaliar essas transações entre uma indústria e outra, ele é muito eficiente. Se você não faz o registro adequado, é multado. Se você faz o registro, mas o registro te condena, vai ser multado da mesma forma. É isso aí. Reginaldo perguntou para a gente que essa secagem mínima para o queijo tropical pode ser feita na mesma câmara que faço a maturação do parmesão e do montanhês? Não pode, Reginaldo. Esse é um problema, né? O pessoal fala, mas eu vou ter que ter câmara para secagem, câmara para maturação de um queijo, câmara para maturação do outro. Infelizmente vai. Porque a câmara de secagem, né, normalmente a gente usa uma secagem, uma câmara de secagem a temperatura entre 10 e 12 graus Celsius, que é a secagem adequada. E maturação, a gente já tem uma câmara ali que vai ali de 14 a 16 graus Celsius, no caso do parmesão, né, e do montanhês também, para maturação. Então, são ambientes diferentes, né? Então, para uma aprovação no Ministério da Agricultura ou no órgão de inspeção, já vai criar um problema para você. Porque você vai ter que fazer isso numa câmara à parte. Pessoal, sigam a gente nas nossas redes sociais aí, YouTube, aqui no Instagram, a gente tem o Instagram Produtos, tem o Instagram da Consular, que é o oficial, tá? O Éder tá no Instagram Produtos e a gente tem o Instagram oficial. O suporte está me chamando a atenção aqui que tem gente que não está seguindo a gente nas outras redes. Então segue aí. Temos o Spotify também com o Castlack. Então não deixe de seguir a gente. E lembrando, essa semana, na terça e na quinta, a gente está tendo essa live de hoje e a live da quinta-feira. É a última semana desse ano de lives, né? Depois, só o ano que vem, em janeiro, a gente volta de novo aí com mais conteúdo e vai ter muita coisa bacana no ano que vem. Vai ter muita coisa bacana. A gente não para, né? A gente está sempre aí tentando produzir conteúdo importante para vocês, porque a gente quer contribuir realmente. A Maia está perguntando aqui, por que queijo tropical só pode ser comercializado para fim industrial? Também não sei te explicar. Está lá na legislação. Mas, assim, na prática, tecnicamente, praticamente, a gente não tem nenhum tipo de problema para comercializar um queijo desse, né? São trâmites lá de legislação, né, que proíbem esse tipo de comercialização. O queijo tem um processo de fabricação seguro, né? É um queijo que foi produzido de acordo com o padrão de qualidade que a empresa tem internamente, né? Segue o RTIQ, e mesmo assim tem esse entrave de vender entre indústrias, né, para uso industrial. Não sei te explicar, mas é coisa da legislação mesmo, né? Infelizmente. É isso aí. Ano que vem nós estamos no Amapá, assim, viu? É isso aí. Ele está colocando aqui porque a gente tem uma viagem marcada com o pessoal do Amapá lá. A gente vai fazer alguns projetos lá, então tamo junto, valeu por participar da live. Isso aí. Isso aí. Éder, muito legal. Um outro questionamento muito comum. Gramatura, vamos falar dos três: parmesão, tropical, montanhês. Gramatura desse queijo. Qual é a gramatura exigida? Porque tem muita gente que fala assim, eu quero fabricar o queijo 1 quilo, eu quero fabricar... Como que é isso aí? É outra situação. Realmente, hoje está só com as dúvidas que realmente o pessoal quer tentar esclarecer. Qual que é o problema no caso do parmesão? O problema no caso do parmesão é que o RTQ já define as gramaturas que você pode produzir, né? O queijo só pode ser produzido com no mínimo 4 quilos, né? Está descrito lá no RTQ do queijo parmesão. Então já limitou, né? Ah, mas eu quero fazer parmesão de 1 quilo. Não pode, né? Aí o pessoal questiona muita gente, né? Fala assim, mas o fulano de tal aqui do lado faz um parmesão de 1 quilo.
né? E eu já vi muitos mesmo, né? Muito parmesão aí no mercado aí, falando que é parmesão de 1 quilo. Conseguiu uma aprovação, infelizmente o órgão fez de forma incorreta, né? Aprovou de forma incorreta, porque a legislação é clara e o pior, cobra de alguns e não cobra dos outros. Então fica uma exigência desproporcional, né? O que causa muita confusão. Eu tive um cliente que chegou a falar assim, mas você tem certeza que é assim mesmo? Porque eu quero fazer de 1 quilo, né? Aí eu peguei e falei assim, não, eu tenho certeza. O que você pode tentar é se o fiscal aprovar para você, mas a legislação é muito clara. E ele tentou, foi reprovado, né? Então, assim, infelizmente a interpretação da legislação por alguns fiscais, ela é individualizada. Então, naquele momento ali, ele foi lá e liberou, né? Aí o outro chega e fala, não pode, né? Infelizmente, a gente tem essas falhas com a legislação que causa muito transtorno, muito. Mas é como a gente fez uma live outro dia falando sobre a questão de requeijão com amido e com gordura vegetal. É a mesma situação. Você vai ver diversas informações aí bem diferentes uma das outras e você vai tentar fazer do jeito que é melhor para você, a fiscalização fala que não pode. Mas, infelizmente, é por conta da interpretação que cada um faz e, às vezes, autoriza. Mas a legislação é clara. Queijo parmesão tem um peso mínimo de 4 quilos. Peça de 4 quilos. Né? Então, a gente não pode aí produzir peça de 1 quilo, de 3 quilos. Né? É diferente do queijo montanhês, que, como ele não tem um RTQ, né, não é bem definido ali na legislação, né, o pessoal consegue, né, aprovar com 1 quilo, 3 quilos, né, consegue aprovar aí com diversas gramaturas diferentes. Eu até tive uma reunião essa semana com o Wellington, que é do rancho aqui, que é do Amapá, que falando que a gente está rindo lá. Uhum. E a gente está conversando justamente sobre isso. Pessoal, legislação a gente tem que estar muito bem embasado. Vocês aí de laticínios, eu recomendo que vocês tenham um profissional capacitado que tenha a legislação, que saiba, entenda a legislação, porque os fiscais também, às vezes, cometem falhas. Todos os fiscais que atuam hoje no Serviço de Inspeção Federal e nos estaduais, eles são muito bons, mas mesmo assim a legislação ela tem vários entraves, várias brechas, e isso aí a gente tem que estar ciente para defender. Então, por exemplo, num caso desse aí, de uma pessoa que quisesse fabricar um parmesão com 1 quilo, se tivesse com uma consultoria nossa, ou tivesse com uma pessoa que entende, jamais a gente ia permitir, você vai ter problema com isso aí. E se o fiscal autorizasse, mais ainda, a gente ia orientar, não faça, mesmo que ele está te autorizando. Mas o fiscal está me autorizando, tem muito isso. É porque o fiscal falou. Então, peraí, mas a gente tem uma legislação. E essa legislação, ela vale a âmbito nacional. E a gente tem que seguir essa risca, senão a gente vai ter problema. Mas o fiscal que teve aqui falou. Não adianta. Então, assim, existem essas situações e tem que ter um profissional para acompanhar. E hoje tem um outro problema, principalmente com o Ministério da Agricultura. O PGA, né, que é o programa, o sistema que o Ministério usa para aprovação de rotulagem, hoje, por exemplo, vou aprovar um processo de fabricação de queijo parmesão. É um processo automatizado. Então, você finalizou ali a sua solicitação, vai ser autorizado. Então, se você colocou lá que vai fazer parmesão de 1 quilo, de 3 quilos, de 5 quilos, de 8 quilos, perfeito. O problema é quando você for auditado. Quando você for auditado e o pessoal for lá no processo, não, mas parmesão você não pode produzir de 1 quilo, de 3 quilos. Fala, não, mas foi autorizado. Não, foi autorizado. Você que se autorizou. Você fez um processo autorizando você a fazer isso e não observou o que a legislação diz. E o que vai acontecer? Você vai perder a autorização para fazer esse queijo de 1 quilo, de 3 quilos. E o pior, aí o cara tá lá com o almoxarifado lá com 30, 20 mil embalagens dessa. Perdeu tudo. Então, assim, é muito grave esse tipo de situação, né? Pode trazer um prejuízo muito grande. E porque o sistema hoje não tem aquela liberação do fiscal. O fiscal olhou o rótulo e ele aprovou. A gente ficaria até mais tranquilo, mas hoje não.
Hoje, esse tipo de produto, que é produto padronizado, que já tem RTQ, a autorização para fabricação é automática. Finalizou a solicitação lá no PGA, está liberado para produzir. Se você inserir os dados errados, se o seu rótulo está errado, tem informação errada, falta informação, é por conta e risco da empresa. O fiscal não está nem aí com isso mais. Ele vai simplesmente auditar e falar, está certo, está errado, vai fazer isso, vai fazer aquilo outro. Então tem que tomar muito cuidado. Mais um questionamento da Mayra aqui. A Mayra, qual a temperatura ideal para cozimento da massa de parmesão? Ela usa 47. Seria eficaz ou depende da região? Bom, Mayra, o que acontece? O ideal para a gente produzir um parmesão de qualidade seria a gente chegar na temperatura em torno de 50. Né? De 50 até 53 graus é um parmesão maravilhoso. Eu já vi muito parmesão, o pessoal falando que faz parmesão com 45, com 46. Né? Mas o que acontece? Por que não é adequado a gente fazer um queijo com essa temperatura de cozimento? O fermento do queijo parmesão, a gente tem normalmente dois grupos muito importantes para esse processo de fabricação. O Streptococcus e o Lactobacillus helvéticos. E o que acontece? Quando a gente tem uma temperatura mais baixa, a gente tende a facilitar o desenvolvimento ali dos Streptococcus e prejudicar um pouco o desenvolvimento dos Lactobacillus helvéticos. Né? Com isso, a gente tem uma perda bem significativa de sabor do parmesão. Então o pessoal fala assim, mas essa temperatura é muito alta, a massa vai secar, mas é todo um contexto. Né? O parmesão não é um queijo que a gente faz igual um Minas padrão, igual um queijo frescal. Até o corte da coalhada é diferente. A gente não faz parmesão para cortar uma coalhada com 30, 40 minutos, igual a gente faz uma mussarela. O corte do queijo parmesão é bem mais, uma massa bem mais mole, né? Um coágulo bem mais mole. Então isso tudo interfere. Né? Porque eu vejo o pessoal falar assim, mas se eu secar minha massa, cozinhar minha massa com 50, vira uma farinha, não dá liga mais. Com certeza, mas o processo tem etapas que devem ser seguidas para a gente conseguir isso. E uma delas é o corte, em menor tempo, o aquecimento mais rápido. Né? No início, ele é numa velocidade, 1 grau a cada 2 minutos, e mais no final, a gente já faz 1 grau por minuto. Né? Então, assim, a gente acelera bem. Então, esse aquecimento, ele só vai funcionar bem para você, chegar a 50, 51, se você conseguir fazer dessa forma. Né? Então, se o seu cozimento for lento, não adianta nem tentar, que eu te garanto que ao chegar em 50 graus, a sua massa não tem mais liga. Né? Vai estar seca demais e não vai ter mais liga. Então, tem que ficar atento a isso. Adequar todas as etapas do processo. Né? Não ajustar só uma, porque ela pode, às vezes, dar problema. E temperatura, vai acontecer isso. Se você deixar para ajustar só a temperatura de cozimento final, vai dar esse problema. A massa vai ficar muito ressecada e não vai dar liga. Né? É isso aí. Tem Okay? vários questionamentos aqui, mas nosso tempo esgotou. Pessoal, muito obrigado pela participação de todos. Espero que a gente tenha conseguido sanar as dúvidas de vocês. Mais uma vez eu peço que divulgue o nosso conteúdo. É uma forma da gente crescer, né? Conseguir atingir mais gente nas redes sociais. Então com o compartilhamento de vocês. E não deixe de seguir a gente nas nossas redes sociais. Coloca lá um comentário para a gente sobre essa live. Quem assistiu, gostou. Se tem mais um questionamento, coloca para a gente que a gente vai responder. Mas, se tem uma crítica, né, Wilson? Também. Tem uma crítica aí sobre a live, coloca lá. A gente ajuda, né? Crítica é ajuda a gente a difundir o conteúdo e melhorar tudo que a gente está fazendo aqui. A gente está sempre tentando melhorar. Então, Ed, mais uma vez eu agradeço. Até quinta-feira que vem com mais uma live. Um forte abraço a todos e até quinta. Isso aí, pessoal. Muito obrigado por vocês, pela participação. Quinta-feira tem mais. Aguardo vocês aqui.